Fala pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje então eu venho trazer mais informações interessantes para vocês, relevantes, e posteriormente finalizar a Epístola de João, primeira Epístola de João, capítulo 5. Então, nossa, estou com bastante energia hoje, acabei comendo um fígado de frango no almoço, recomendo muito, galera, peguem o sol mais forte que vocês conseguirem, depois comam fígado e ovo. Vocês vão ver a maravilha que isso faz. Eu estou explodindo de energia aqui. Então vamos lá. O primeiro assunto que eu gostaria de falar é em relação a eventos que estão ocorrendo na Europa e no mundo inteiro, né? Só que a grande mídia não vai falar isso para vocês. Então é necessário você ter as fontes de informação corretas. Então, o primeiro ponto, grandes protestos que estão ocorrendo na Europa inteira por Jesus e anti-imigrantes. Por quê? Por causa do sistema do governo que empurrou a entrada de imigrantes, toda uma narrativa que eles fazem, né, que por causa da guerra, porque estão passando fome e não sei o que, permitiram a grande entrada de imigrantes, principalmente muçulmanos. Só que sempre foi o objetivo desses muçulmanos? Se multiplicar e espalhar a religião deles. Isso está no Alcorão, a Guerra Santa. Se espalhar, se multiplicar e espalhar os muçulmanos, para que todos aceitem Allah, que é um falso Deus. E outro dia eu posso explicar para vocês alguns pontos que comprovam que Allah, na verdade, é Satanás. Depois eu explico. Mas, o que é o mais importante? Então, está ocorrendo protestos na Europa inteira. Eu vou deixar uns 3 vídeos aqui. Então, Berlim, na Alemanha, né? Na Itália, na França, na Irlanda, na Austrália, que não fica na Europa, né? Eu sei disso. Antes que alguém fale. E, nossa, em muitos lugares, assim. E a Polônia, que nunca aceitou estes imigrantes, agora se tornou um lugar mais pacífico, sem roubo, sem estupro, sem assédio. E tá feio o negócio, meus irmãos. Tá feio o negócio nos outros países, principalmente na Inglaterra. E eu vou deixar aqui para vocês se informarem. Enfim, pelo menos está ocorrendo um grande avivamento, como foi profetizado para o mês de agosto e setembro, e realmente está ocorrendo. Mas eu não tenho muita esperança, né? Eu sinto que algo grande vai ocorrer, e como nós sabemos que as profecias bíblicas têm que se cumprir, eu não sei o que o sistema vai fazer para retaliar, se vai ocorrer um arrebatamento aí da igreja, se eles vão derrubar, fazer um reset aí, derrubar a internet. Mas o sistema vai fazer alguma coisa, porque querendo ou não, o governo do anticristo tem que vir, né, irmãos, para que se cumpram as profecias. E eles vão derrubar as economias, enfim, lançar Pararapururu, SAS, vão lançar mais, né? No mundo inteiro, enfim. Mas, resumindo é isso, sabe? Eu sinto que algo grande está para ocorrer, não sei se vocês sentem isso também no espírito de vocês. Além disso, eu quero recomendar aqui para vocês o canal do Telegram, De Volta à Raiz. Eles também têm vídeos bons no YouTube, mas principalmente no Telegram. Por quê? Porque lá também eles nos informam bastante, principalmente em relação a versículos bíblicos, né? Coisas edificantes mesmo. E além disso, a questão da farsa, da Gaza Wood, como está sendo chamado. Então, literalmente, antes de alguém criticar aqui, vá lá olhar os vídeos. É algo extremamente claro. Crianças, adultos se maquiando para fingir que estão feridos, fazendo vídeos falsos de fome. Isso está ocorrendo. E você vê os bastidores disso. As crianças rindo, carregando uma outra criança que também está rindo. Mas daí eles pegam, e os jornais que mentem, que enganam as pessoas, né, a Globo, os jornais da grande mídia, que são todos controlados, né, da TV aberta, CNN, BBC, tudo mostrando, nossa, as crianças lá, Israel está destruindo os civis. E aí quando você vai ver, é uma farsa. Mas aquilo que é verdadeiro, eles não mostram. Por exemplo, quando matam cristãos,
quando os cristãos estão alimentando as pessoas, quando ocorrem esses protestos, como está ocorrendo no Nepal, em Bangladesh, protestos anti-governo, anti-mídia mentirosa. Então, meus irmãos, uma coisa muito importante, eu falo palavras aqui proibidas. Se esse canal está de pé ainda, é pela graça do Criador. Então eu preciso da ajuda de vocês. Eu estou dando as caras aqui, a cara tapa. Preciso da ajuda de vocês, pelo menos para compartilhar esse vídeo, para compartilhar esse canal, para deixar seu gostei aí, seus comentários, tá? Nem que seja um amém. Isso é muito importante. Então, entrem lá no canal de Volta à Raiz, que lá eles vão ter versículos bíblicos, vão ter muitas coisas interessantes, muitos conteúdos. Partindo então para a primeira epístola de João, capítulo 5, para finalizar com vocês. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias, o ungido, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus, ao Criador, e guardamos todos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, Deus é amor, sim, mas as pessoas distorcem esse versículo, assim como distorcem não julgueis, né? Pessoas de mau caráter, filhos do diabo, distorcem, mas o amor de Deus é seguir seus mandamentos, é você negar a si mesmo, carregar a sua cruz dia após dia. Não é você ser do jeito que você nasceu, mas eu nasci gostando de homem. Não, isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é nós negarmos a nós mesmos as nossas vontades, seja lá qual for a sua vontade, tá? Cada um tem um pecado. Um sofre com desvios de homossexualidade, outros sofrem com gula, que tem que tratar, mas a gente não pode aceitar ser conformados com o pecado, né? Enfim, eu poderia citar diversos pecados aqui. Antes de finalizar, eu lembrei de uma coisa, eu gostaria de falar sobre os tipos de idolatria. Então, a idolatria ela não é apenas imagens de escultura, meus irmãos. Não é apenas alguém que está venerando Maria, orando para santos, pedindo intercessão. Não é apenas isso. Não é apenas alguém se ajoelhar para um Deus falso. A idolatria, ela também pode ser para políticos, para artistas, sejam eles cantores, atores, para influenciadores. E outra coisa, idolatria, muito comum esse tipo de idolatria e pouco falado. A idolatria a parceiros românticos. A pessoa que não conhece a Deus, não tem Deus como primeiro lugar na sua vida, mas que idolatra o seu marido, a sua esposa. Eu não vivo sem essa pessoa, eu vou morrer se essa pessoa morrer. Isso é idolatria. Assim como idolatria a pais e mães, que é diferente de amar idolatria a filhos, né? Por quê? Porque se você ama ao Criador, conhece Ele, e você ama Ele acima de tudo, você vai saber o que é amar verdadeiramente as pessoas, que é dar a sua vida pelos outros. Isso é amor. Você verdadeiramente vai poder amar as pessoas, mas isso é diferente de uma idealização de um parceiro, por exemplo, de uma pessoa que não busca Deus como deveria, e acaba se tornando uma idolatria, né? Tudo aquilo que você coloca acima do Criador. Eu poderia falar entre outros tipos de idolatria. Idolatria ao próprio corpo, idolatria a si mesmo, né? A pessoa que se acha que é um Deus. Então, resumindo é isso, tá? Eu quero que vocês interajam aqui nos comentários também, porque eu não sou o dono da verdade e não tem como eu falar tudo aqui, senão os vídeos iam ficar muito longos. Então deixa eu finalizar isso. Então, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, o escudo da fé. E quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, que é Yeshua também, ou Jesus Christus, ou Yahusha, seja como você chamá-lo, né? O Messias. Então, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito Santo é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são espiritualmente, certo? E três são os que testificam na terra:
o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam. Então, algumas pessoas falam contra a questão da Trindade. Eu, através de muito pesquisar e muito refletir e muito orar, eu cheguei à conclusão de que é verdadeira a Trindade. Então, vamos lá. Mas óbvio que nós temos que entender a diferença entre o Messias e o Criador, né? Reconhecer a Trindade não significa falar que Jesus é o Pai. A gente tem que entender a diferença, mas a Trindade é verdadeira, na minha opinião, na minha humilde opinião. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso se fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Ou seja, todos já estão condenados. A gente recebe a vida eterna através do sacrifício do Messias e da graça de Deus. Ou seja, não adianta a pessoa tentar ser boazinha, tentar fazer boas ações e ser salvo por sua própria justiça. Porque a Bíblia diz que as nossas boas obras são como esterco, ou eu não lembro exatamente, mas são nada para o Criador. Nós somos falhos, imperfeitos. Nós somos justificados e feitos perfeitos através do sangue de Jesus que nos lava. Ou seja, quem não creu na luz e quem não creu no Filho se fez mentiroso, já está condenado. Então, o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Recomendações finais de João. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho do Criador. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Então, isso mostra que nós devemos interceder por nossos irmãos que ainda não tiveram seus olhos abertos, a sua venda retirada, ou por um irmão que pecou. Nós não devemos orar pela morte de ninguém. Podemos orar pela justiça do Eterno, mas a princípio nós devemos orar pelo bem das pessoas. Por isso que Jesus fala para bendizer os que vos maldizem, certo? Nisso eu discordo de alguns irmãos na fé que ficam dando muita atenção às ciladas do inimigo, às armadilhas do inimigo, tentando justificar a própria honra, quando nós deveríamos estar aqui pregando o evangelho da verdade, certo? Porque Jesus fala para bendizer os que vos maldizem. Então, uma coisa é nos defendermos, mas não colocar o foco principal nisso e confiar na justiça do homem ao invés da justiça de Deus. Mas essa é a minha humilde opinião. Alguns irmãos devem saber do que eu estou falando. E eu não quero me meter na vida dos outros também. Eu não tenho direito, mas é a minha opinião, né? Que alguns irmãos estão perdendo muito tempo aí com briga. Então, há pecado que é para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então aquele que verdadeiramente nasceu de novo não permanece na iniquidade. Mesmo que caia de vez em quando, já se sente mal na hora, já se arrepende. Aquele que vive em pecado não pode ter o Espírito de Deus, já aborreceu ao Espírito do Criador. Por fim, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Olha aí o Evangelho da Verdade que escandaliza a muitos. Essa é a verdade, irmãos. Todo mundo está no maligno. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus, por Yeshua, por Yahusha. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eu falei disso agora, não acredito, cara. Guardai-vos dos ídolos. Amém. Então é isso.
ficou um pouco longo, eu vou finalizar aqui. Que o Pai vos abençoe grandemente. Eu sei que eu falei vários temas, então recapitulando: reavivamento, protestos na Europa contra os imigrantes que estão fazendo muito assédio, estupro e roubo lá, e arruaça, e a favor de Jesus. Isso está acontecendo. Além disso, entrem lá no canal De Volta à Raiz do Telegram, tá? Para ter acesso a informações que a mídia não vai passar para vocês. E no mais, é isso. Espero que vocês tenham absorvido as informações do Evangelho. Que o Pai vos abençoe grandemente, tá? E até a próxima. Creio que esse vídeo ficou bom, tá? Eu tô com bastante energia aqui, então compartilhe. Amém.